Olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, agora e para sempre e eternamente. Olá, amigos, eu gostaria de conversar com vocês e apresentar para vocês aí, talvez vocês já viram esse livro aí, o livro dos Mormons. Como vocês sabem, os Mormons, eles são os missionários da igreja dos Mormons, né? A igreja dos últimos dias de Jesus Cristo, que eles dizem. Então, eles estavam passando aí no meu bairro aí, e chegaram em minha casa. Eu não estive em casa, mas a minha esposa estava em casa, e eles pediram para que eles viessem fazer uma visita para conversar a respeito da palavra de Deus. A minha esposa aceitou. E foi marcado para o sábado. Chegou no primeiro sábado, eles vieram em minha casa e conversamos muito com eles aí, e eu não me identifiquei muito com eles, não falei nada, porque eu conhecia um pouco da palavra de Deus. Eu deixei que eles falassem aí. Então eles me falaram muitas coisas a respeito dos livros históricos de Jesus, falavam como é que é a missão deles, evangelizar, levarem a palavra. Então eles me deixaram um DVD para me assistir um pouco no resumo, no ensinamento de Jesus, e deixaram esse livro que eu mostrei para vocês aí, pediram para que eu pudesse ler esse livro aí com atenção, e eles voltassem no outro final de semana, deixaram marcado para eles voltar no outro sábado. Então ficou 5 dias para mim ler esse livro aí e ver o que eu achava a respeito dessa doutrina, dessa igreja, se ela era verdadeira ou não. Pediram para que eu orasse, para que o Espírito Santo me revelasse se eles estavam vindo em minha casa, eles eram verdadeiros, eles eram enviados por Deus. Então esse assunto aqui que eu tenho para dizer para vocês, eles até pediram para mim gravar isso, registrar isso, mas na verdade eu não mostrei para eles que eu gravei o que nós estávamos fazendo, né? E eles falaram que essa gravação poderia ser de valor para mim, para eles, né? Então eu acabei gravando aí a nossa conversa, e eu gostaria que vocês aí que estão me ouvindo, vocês que acompanham no meu canal, acompanhem e vejam a minha conversa com eles, o que eu pude falar com eles nesse período de praticamente 2 horas de conversa que eu tive com eles. Então eu li o livro, não li todo o livro deles, eu li várias páginas aqui, já de cara com algo que para mim não tem serventia nenhuma, na verdade. Para nós que vivemos em graça, para nós que vivemos depois da morte de Jesus, nós que vivemos debaixo da graça, vivemos em graça. Então esse livro, ele fala a respeito dos judeus. Então aqui se você lê esse livro aqui, como diz eles, é outro testamento de Jesus Cristo. E nós sabemos que a Bíblia diz que não tem outro testamento. Então Jesus, ele deixou aquilo que ele tinha que deixar com a passagem dele nos livros históricos. Então Jesus deixou outro testamento. A única coisa o que aconteceu para nós que conhecemos a nova aliança, a graça do Senhor Jesus, é depois da morte, aonde ele chamou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, é o apóstolo dos gentios. É o apóstolo daquelas pessoas, dos remanescentes, aqueles que somos nós. Né? Nós não somos judeus, então nós vivemos após a morte de Cristo. Então Paulo foi arrebatado até os céus, e lá foi revelado a eles o Evangelho da graça. O Evangelho que não tem campanhas, o Evangelho que não tem libertação, o Evangelho que não tem jejum, o Evangelho que não tem sacrifício. Então, um Evangelho de liberdade. Somos livres, somos salvos pela graça, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu queria que vocês acompanhassem o vídeo aí, vendo a minha conversa com eles. E falo para vocês, eu não pude falar tudo o que eu queria falar com eles, porque eu não queria, já de início, eu poder esclarecer um tanto para eles. Eu gostaria que eles viessem mais, para eles conversar mais a palavra de Deus,
mas vocês vão ver ali que chega a um certo ponto que nós não temos como nós entrar no mesmo assunto, porque eles estão debatendo contra a lei e eu estou mostrando a graça do Senhor Jesus, eu estou mostrando o Evangelho que é para nós nos dias de hoje. Então eles pregam o Evangelho como se fosse para os judeus, como todas as igrejas evangélicas nos dias de hoje fazem. Então eles levam o Evangelho dos judeus para o povo gentil. Nós estamos em 2017 e o povo ainda continua fazendo as mesmas coisas há mais de 2000 anos atrás. Então, esse evangelho que os mormons e os evangélicos tradicionais no dia de hoje fazem é um evangelho de maldição. Então eu falei com eles a respeito disso e eles conhecem, eles sabem o que eles fazem, o que eles pregam, eles conhecem a graça do Senhor Jesus. Mas eles não fazem isso porque eles estão presos ao sistema, estão presos àquela denominação. Então eu quero que vocês acompanhem comigo esse vídeo aí, tem mais de 2 horas, mas eu cortei eles em 4 partes. Então vai ter a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte. Então eu espero que você consiga entender que o meu resumo que eu conversei com eles foi uma coisa rapidamente, em 2 horas de tempo. Assim como eles falaram um pouco, eu pude falar um pouco da minha parte, da parte do que eu sei da palavra de Deus. Então confesso para vocês que eu gostaria de ter falado muito mais ainda, porque eles são umas pessoas muito sábias no vir conversar, entendeu? Até são mais sábios do que esses evangélicos nos dias de hoje, das igrejas tradicionais. Porque eles entram numa conversa com a pessoa, vem um denuncinho, e se a pessoa realmente não conhecer a palavra de Deus, ele acaba entrando no sistema deles. Então eles me convidaram para ir na igreja deles, me convidaram para fazer parte do sistema deles lá, mas eu deixei bem claro para eles que eu não tenho condição, porque eu conheço a graça do Senhor Jesus. Então esse evangelho para mim, ele não faz sentido, porque eu sou gentil. Então eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo aí, e vocês analisassem o que eu conversei com eles nesse período aí, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor Jesus, e dá um joinha aí, se inscreva no meu canal, que eu continuarei colocando mais vídeos, tá bem? Fiquem na paz. Isso é muito bom, né, mesmo? E como foi as orações? Muito boa, muito boa essa pegada. Então, estava analisando ali. É muito interessante, né? Isso diz nele, isso totalmente o que diz é escritura, na Bíblia, né? Algumas passagens, alguns pontos que vocês leem ali, tem aqui, entendeu? Então esse livro, na minha visão, que eu li, que eu entendi, na verdade o José Smith foi chamado a um propósito, né? Como se fosse o apóstolo Paulo, né? Só que o ministério dele foi dado principalmente para o judeu, né? Ele foi designado para pregar o judeu, né? Apesar de estar no judeu. Como o apóstolo Pedro, João, Tiago e os outros, né? Como Jesus chamou eles como judeus, e designou eles para ministrar o evangelho, pregar o evangelho aos judeus, né? Então, esse evangelho que, vendo eu, que é ministrado, sim, até, vamos supor, até aprovado por Deus, mas para o judeu, né? Pensado para o judeu. Então, no meu caso, eu não vejo eu não vejo como diz uma visão de dizer que esse evangelho para mim não tem que ser gentil, entendeu? Porque hoje eu vivo totalmente diferente, né? Eu sou gentil. Então a lei não foi dada para nós, né? Nós éramos separados de Cristo, como diz, né? Então nós somos reconciliados por Cristo através da morte dele, entendeu? Então nós precisamos fazer algo para conquistar, entendeu? Foi dado para nós, né? Como o apóstolo Paulo resumiu. O apóstolo Paulo foi dado o ministério para ele sendo judeu, sendo tudo que ele era. Foi chamado com um propósito, levar a palavra aos gentios. Aqueles que não tinham conhecimento de nada, né? Então vejo que o livro de vocês
as profecias que tem aqui, vamos supor, até que não sai fora da Bíblia, entendeu? É um fundamento da Bíblia. Mas para esse povo, entendeu? Sim. Então eu não me considero esse povo, entendeu? Eu não me considero esse povo. Então vejo que tem algumas coisas que tem cabimento. E vejo que tem algumas coisas aqui, vamos supor, que já preveniu, desde a Bíblia preveniu, falou, entendeu? E aqui está sendo mais claro em algumas palavras, entendeu? Então é interessante, muito interessante o livro, a Bíblia, como diz vocês aqui, desses profetas que tem um milhão quantos que tem aqui, né? Então, as passagens são boas, e bom entendimento, entendeu? Mas para quem quer ver uma visão do Evangelho dessa forma, entendeu? Então, que temos falado outro dia, para nós ver um estudo, vamos supor, a respeito do perseverar até o fim, se eu não quiser puxar o assunto para ele aí. Não, beleza. Algo que é interessante desse livro, como você disse, os profetas eles escreviam naquela época de Cristo, né? O Senhor lhe ordenava pregar o Evangelho. Né? E algo que é interessante é que, além dos judeus, que foi o povo que rejeitou a Cristo, Jesus Cristo ele percebendo que no meio daquele povo havia grande disseção, ele ordenou aos seus apóstolos a irem entregar o Evangelho a toda criatura. Né? Com certeza. Algo que é interessante desse livro é que um povo que vivia lá em Jerusalém, uma família. Olá, tudo bem? Então, uma família que vivia lá naquela parte de Jerusalém. O patriarca daquela família, ele recebe uma revelação de que Jerusalém devia ser destruída. Né? Ele começa a pregar para aquele povo. E o povo não vai pensar. Como a gente pode ver na história bíblica, todos os profetas que o Senhor chamou, muitos deles foram renegados pelo povo. Rejeitados por eles. A Bíblia tem diz que aquele que vai seguir a Cristo vai ter essas coisas, não? Vai ser incomodado por essas coisas. Não, essa é a missão, né? Algo que é interessante é que aquele homem, ele obedeceu, ele foi extremamente obediente. E ele segue exatamente o que Cristo e Deus eles ordenam ele a fazer. Como ele percebeu que as relações que eles estavam tendo lá, as pessoas não queriam, o Senhor ele encaminhou até uma terra, que viria a ser, no futuro, as Américas. Né? Algo que é interessante é que eles vivendo aqui nas Américas, eles não pararam de receber as revelações do Senhor. O Senhor também não parou de chamar os profetas, né? Ele continuou. E esse livro ele foi preservado exatamente para os gentios. Ou seja, aquelas pessoas que não conheciam Jesus Cristo, que não conheciam o Evangelho dele, como você mesmo disse, aqueles que foram apartados da presença do Senhor. Mas eles também eram filhos de Deus, ou seja, nós todos somos filhos de Deus. Eu gosto muito desse livro. Não é porque ele é um outro evangelho. Se você for olhar, como você mesmo diz, ele é o mesmo evangelho que está descrito na Bíblia dos antigos profetas. A diferença dele é que ele é um testemunho. Um testemunho para que as pessoas elas possam entender que realmente Cristo ele nos ama da mesma maneira que amou o povo de Deus. É tanto que ele chamou e preservou todos os feitos por ele e pelos antigos profetas que viviam aqui. Eu gosto muito dele que, em relação ao Velho Testamento, ele tem bastante referência às palavras de Isaías. Né? Se a gente for reparar um pouco em Isaías ele realmente ele descreve muito bem a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Isaías veio muito tempo antes de Cristo, mas ele consegue definir claramente como seria o Messias. Então o livro de Mórmon é essa testemunha para nos ajudar. Ou seja, nos ajudar no sentido de compreender quais são os desígnios do Senhor. Porque ele não mudou. Mas se a gente for olhar nas escrituras e diz que ele é o mesmo homem, hoje e para sempre, ele não muda. Verdade. O que eu entendi aqui, falando do livro, esse do Neto, o profeta, então, o Neto 2,33, Neto 2,33, versículo 7, diz assim: tendo a caridade com o meu povo, grande fé em Cristo, que encontrei muitas almas sem mancha no seu tribunal. Tendo a caridade para com os judeus, digo isso, judeus, porque me refiro àqueles de onde vim,
Então ele era judeu. Ele era judeu. Ele era judeu. Então, vendo eu, essa palavra está se designando como judeu. Mas a partir do momento que ele chega na nova terra, ele começa. E aqui, ó, não atrapalhando você, dizendo, versículo 9 assim: tendo também a caridade para com os gentios, mas eis que não posso ter esperança por nenhum deles, a não ser que se reconciliem com Cristo, e entrem pela porta apertada e andem pelo caminho estreito, que leva à vida, que continue no caminho até o fim da provação. Então, eu entendendo essa parte aqui, entendeu? Por isso eu falo, para mim, vamos supor, esse ensino, essa palavra, é uma palavra de fortalecimento para aqueles que querem andar diante de Deus debaixo de uma lei, né? Debaixo daquela lei que foi dada lá da lei de Moisés. Né? Então, dizendo, né, a respeito de gentil, entendeu? Para ele, levando que não tinha muita esperança, né? Mas, na verdade, falando, os gentios, hoje é dado o evangelho gentil a todos nós. Então, nós somos considerados gentios de Deus. Então, nós já não temos mais nenhuma descendência, nenhuma raiz de judeu, nada, né? Porque após 2000 anos de Cristo, né? Então nós somos uma nova geração. Logo após a morte de Cristo, resumindo, quando ele morreu, para nós foi totalmente diferente. Né? Então, a nossa dívida, que era passada, como diz aquela dívida de Adão, aquilo ficou para o passado. Aquele povo que vivia naquela época. Estão vindo Cristo? De fato, aí ele diz, né, que o pecado de Adão, ou seja, nós não somos responsáveis pelo pecado de Adão. Ele fala, na verdade, no livro de Mormon, ele fala que Adão caiu para que os homens existissem. Né? Que os homens existem para que tenham alegria, não para ser responsável do pecado dele. E Cristo, quando ele veio à Terra, ele realmente pagou pelos nossos pecados. Com certeza. Ou seja, como diz lá em Pedro, se eu for ponderar um pouco para se referir um pouco das escrituras, lá em Pedro fala que Cristo ele veio redimir todo o povo desde a época de Noé. Sim. Porque até mesmo quando ele morreu, ele foi e pregou o seu evangelho. Então, nesse caso aí, ele está se referindo logo ao início da dispensação desse povo. Porque se você for continuar lendo um pouco desse livro, você vai ver que esse povo ele foi disperso, ele chegou até uma terra. E quando ele chegou nessa terra, eles passaram de judeu a gentil, porque eles começaram a procriar toda a terra prometida. Aquela terra que o Senhor havia prometido para eles, para que eles pudessem, como se diz, ter um povo, né? Então, esse livro, se você for olhar, é exatamente de um povo que viveu aqui nas Américas muito antes. E esse povo, ele era considerado gentil. Ele era considerado gentil, como você mesmo disse. Já se passaram muitos anos. Mas de onde nós viemos? Sim, claro. A descendência sempre é a mesma. Sim, a descendência é a mesma. Então, de dois, as escritas dele, vamos supor, não que condena a gente a fazer alguma coisa, entendeu? Ele até se liberta você de algumas coisas, entendeu? Mas você fica preso. A uma lei. Fica preso a uma lei, entendeu? Então aqui, como diz em Éfeso 29, que diz assim, muitos gentios rejeitarão o livro de Mórmon, e eles dirão, não necessitamos de outra Bíblia. O Senhor fala a muitas nações, e ele julgará muitos pelos livros que serão escritos aproximadamente 500 anos. Não? Sim. Eu até concordo que muitos não vão querer, né? Sabe por quê? Porque não tem interesse de se aproximar e conhecer a Deus, né? Entendeu? Então, mas aos gentios, aqueles que foram chamados, predestinados, escolhidos por Deus, a esses vão ouvir. Porque eles foram chamados, né? Então é o despertar. No momento quando vi, a Bíblia diz que a pregação vem pela loucura da pregação, e pela fé. Então no momento não está dando nenhuma palavra, os chamados escolhidos vão se despertar. Entendeu? Então a necessidade do Evangelho, de pregar o Evangelho, é falar do amor de Deus. Para que as pessoas já reconheçam o reconcílio lá na cruz do Calvário. E quando isso acontecer, a pessoa vai ver uma pessoa livre, sem rudimento das coisas do mundo, entendeu? Não que eu não posso fazer aquilo, entendeu? Vai ter conhecimento. O apóstolo Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu podia estar bebendo uma pinga, uma cerveja, podia estar fumando uma droga, né? Entendeu?
mas não me convém, entendeu? Então a liberdade que Cristo nos dá é nós conhecer e não praticar o que vai trazer mal à nossa saúde, ao nosso corpo físico. É verdade. Então, é essa necessidade de conhecer o Evangelho. Então, ele te liberta das coisas do mundo. Então, você pode fazer. Sabe o que eu gosto bastante do Evangelho de Cristo? É que muitas pessoas elas estavam presas, como você diz, à lei de Moisés. Muitas pessoas elas achavam, por exemplo, Cristo. Muitas pessoas diziam que naquela época de Cristo que era impossível de se fazer era trabalhar no sábado, porque o sábado era o dia do Senhor. Mas Cristo foi o homem que mais serviu no sábado. Por isso que ele foi morto. Lembra daquele exemplo que tinha um poço na beira de um lago? Né? Que Jesus Cristo conversou com ele e perguntou o que estava acontecendo? E ele diz, Senhor, eu sempre tento entrar primeiramente na água, mas ninguém me ajuda. Vem outro e entra. Né? E ele olha para aquele homem e diz, toma teu leite e anda, né? Não sei. Lá na frente, aquele mesmo homem, ele é questionado pelos judeus, né? Pelos líderes daquela época. Né? Pô, mas sabe, é lícito andar? Tu tá com teu leito, né? Não sei. Até os passos eles contavam, não podiam ter muitos passos não. Sabe o que eu acho mais? No dia do Senhor. É exatamente. É exatamente. Tá certo que se a gente vai para a igreja, claro que você vai dar uma oferta boa, uma decoração, porque você sabe que sempre que uma igreja tem essa despesa, né? Mas até lá igual que a igreja que até então para as pessoas, não deu para fazer a casa, isso é um absurdo. Sabe o que é interessante? Na igreja de Cristo você nunca vai ver ninguém pedindo dinheiro, sabe? Você nunca vai ver ninguém passando com sacolinha, alguma coisa assim, não vai ver isso, na verdade. Tem. Mas hoje em dia é bem isso que você disse. Hoje em dia muitas religiões falam o nome de Deus, mas o que acontece muitas vezes com elas é que eles se tornam um ponto de comércio. Mas se a gente for parar bem para olhar, isso acontece. Infelizmente, com a palavra de Deus, isso acontece. Mas o que eu acho interessante é que esse livro e esse evangelho que nós pregamos às pessoas é para falar para as pessoas exatamente isso. Né? O que nós precisamos entender é o que Jesus Cristo cumpriu com a lei. A lei de Moisés ela existiu. Né? Então, como nós, para entender um pouco de tudo que aconteceu, nós precisamos entender um pouco da lei de Moisés também. O que aconteceu naquela época com aquele povo? Por que era necessária a lei? Para entender. Então a gente precisa entender e compreender por que foi dado. Mas muitas pessoas, por exemplo, elas acreditam que Jesus Cristo não cumpriu toda a lei. Ele cumpriu, né? Ele mesmo disse, eu cumpri toda a lei. Mas ele mesmo disse, eu não vim para destruir o que os profetas ensinaram. Porque foram ensinamentos e foram chamados por Deus. Exatamente. Mas o que é a graça? Eu gosto de compreender a graça como conhecimento. Diz na Bíblia, nas Escrituras, que Cristo cresceu de graça em graça. Ou seja, ele cresceu de conhecimento em conhecimento. A cada momento em que ele tinha conhecimento, ele executava o seu conhecimento. E ele nos convida a ter esse mesmo conhecimento. Então, o que é a lei hoje? Se eu perguntar para o irmão, o que seria a lei de Cristo hoje? A lei de Cristo hoje? Para mim, eu não vejo lei de Cristo. Eu vejo já o que ele cumpriu para nós, entendeu? Então, no meu ver, você não vejo que ele impõe uma lei, entendeu? Porque a graça hoje nós vivemos a própria vida da Bíblia. Não estamos debaixo da lei. Não. Estamos debaixo da graça. Da graça. Cumprido o propósito, né? Então, eu continuo, temos que viver debaixo do conhecimento. Então, conheceu, você sabe viver, você sabe que aquilo não convém, aquilo não é para você. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu não preciso andar desordenadamente, vivendo uma vida sem... Sabe o que é interessante? Como você mesmo falou, né? Lemos sobre a graça. E a graça de Cristo é o conhecimento. A lei, né, como você mesmo diz, nós não vivemos sobre a lei, embaixo da lei. Mas o que nós vivemos? Nós vivemos embaixo do plano de Deus. Sim, com certeza. Nós fazemos parte desse plano. E qual é o plano de Deus? É fazer com que todos nós, filhos dele, possamos estar à presença de Deus. Cristo estabeleceu um caminho.
Como ele mesmo se refere muitas vezes, né? Ele veio para aqueles que não estreita pecado. Ou como ele mesmo disse, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode jogar o reino de Deus. Então Cristo falou muitas vezes esse referido caminho. Ele apresentou para nós um caminho. E o que é o caminho dele? É a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a fé não é somente um sentimento do nosso coração. Ela é um instrumento, como diz Tiago, da nossa ação. Ou seja, muitas pessoas dizem, eu tenho fé que vou conseguir um emprego, mas não sai de casa para procurar um emprego. Isso não é fé. Isso não é fé. Na verdade, isso não é fé. Tem que procurar, tem que correr atrás. Né? Cristo também nos ensinou que uma das maneiras de exercermos a nossa fé era nos arrependermos, porque ele sabia das nossas dificuldades. Ele nos ensinou, ele pregou arrependimento para as pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas que buscavam tanto um milagre, eles olhavam para elas e diziam, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé e o desejo de humildade, de arrependimento naquele momento. Depois do que ele nos ensinou, quando nós nos arrependemos, uma forma de demonstrarmos arrependimento é o batismo. Eu sempre gosto de lembrar Jesus Cristo entrando nas águas do batismo juntamente com João Batista. No momento em que ele encontra João Batista, e João Batista diz, eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus Cristo de uma maneira bem simples, ele diz, deixa por agora. Nos convém cumprir com toda a justiça. Porque era para cumprir, né? Mas a justiça naquele momento, né, a justiça naquele momento era ensinar os filhos dos homens o que eles precisavam fazer. A gente for olhar um pouco mais tarde, Paulo, quando chega na cidade de Apolo, ele encontra muitas pessoas que eram seguidores de Cristo e que haviam sido batizadas por João Batista, um batismo por arrependimento. Mas elas não haviam recebido o Espírito Santo pela imposição de mãos, como Cristo havia estabelecido a cada um de seus apóstolos. E Paulo, chegando lá, o que Paulo faz? Um dia que fosse batizado, ele diz, foi batizado no batismo de João. E o que acontece depois? Sim, certamente João batizou, mas ele disse que acreditasse naquilo que após viria, ou seja, Cristo. Então, eles foram batizados de novo. Paulo impondo as mãos, nós recebemos o Espírito Santo. Então, esses são os passos do Evangelho: fé, arrependimento, batismo no Espírito Santo e perseverar até o fim. O que é perseverar até o fim? Continuarmos. Ou seja, não pararmos de viver o Evangelho de Cristo. Ou seja, precisamos continuar tendo fé. Sem a fé, a gente não vai para frente. Precisamos continuar nos arrependendo. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E o arrependimento, não é todo um pecado extremamente grave. A gente não precisa matar alguém para exercer arrependimento. Mas o arrependimento muitas vezes vem de nossa mente. Ou seja, no nosso coração, às vezes a gente está aqui, vendo uma situação na rua e a gente já está prejudicando. O próprio Paulo, ele diz que muitas vezes só em olhar, só em pensar, nossa mente está cometendo. Então eu vejo o Evangelho. Então esse é o Evangelho, não é uma lei. Não é uma lei. Então eu vejo o Evangelho, e esse Evangelho que vocês estão apresentando, é um Evangelho, para mim, fica como passado. Para um povo que precisava se reconciliar com Deus, precisava buscar Então hoje o Evangelho que eu vivo, da forma que eu vivo baseado no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios, entendeu? Então, resumindo, você já conhece o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Foi arrebatado, lá ele teve a revelação dele, né? O que foi dado a ele ministrar a palavra. Então, resumindo, ele é um apóstolo separado. Ele é um apóstolo separado entre os outros. Então, Pedro, Tiago e os outros entenderam que o apóstolo Paulo foi dado o ministério para ele, foi dar aos gentios. Atos. Em Atos diz lá que quando Pedro, Tiago e João entenderam que o Evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, que é o Evangelho para os judeus, e o Evangelho da incircuncisão, que é para os gentios, que é para nós, os judeus. Então, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo ao esposo, já que nós estamos aqui nessa parte do batismo, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, Cristo não me enviou para batizar, ele precisou se batizar. Porque se ele não se batizasse, como que ia pregar o Evangelho?
Então, para ganhar os judeus, ele fez de baixar a lei. Então, ele tentou levar daquela forma, entendeu? Mas então, o apóstolo Paulo dizendo, eu não fui designado a batizar, né? A minha prisão é evangélica. Então, batizar, batiza os judeus, os da circuncisão. Né? Então, eu vejo que nos dias de hoje, o tal do batismo nas águas, ele não tem, é uma figura, entendeu? Fui batizado nas águas, entendeu? Mas eu achava que o batismo nas águas era uma confirmação de alguma coisa, mas ele foi no passado, entendeu? O próprio Jesus falou, né? O próprio João falou, vocês serão batizados para arrependimento. As águas eram para levar para o arrependimento. Então, o batismo de hoje eu vejo como o batismo do Espírito Santo. O fogo. É esse que o João falou. Vem um outro que vos batizará com fogo, o Espírito Santo. Então, quando você recebe a palavra, quando você crê em Cristo, você é automaticamente batizado pelo Espírito Santo. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, que sente que é um chamado, e ele tem a convicção que isso é real, verdadeiro, ele é batizado automaticamente. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma o batismo, entendeu? Então, vendo aqui as passagens, onde o apóstolo Paulo falou, por exemplo, em Efésios, que ele fala, né? Gostaria que o irmão também abrisse esse livro para dar uma olhadinha aqui. Efésios. Então, para mim, vamos por ver um evangelho, para mim tem cabimento, entendeu? Mas eu já conheço essa passagem, entendeu? Eu já conheço que essa figura aqui foi uma figura passada para aquele povo judeu. Então Jesus está apresentando o judeu, e aquele povo que era predestinado àquela palavra, era para os judeus que veio aquela lei, aquela doutrina, entendeu? Para nós gentil não vê nada disso, né? Para nós já foi dado. Então, o próprio Moisés falou que o Espírito ele vai conceder que vocês tenham ciúme de um povo, que serão chamados de nem povo, que era um povo separado, né? Então são nós que dizemos de Deus. Então Efésios 2 diz assim, né? Graça e paz abençoados. E aí? Conseguiram entender um pouco do que nós conversamos com os irmãos mormons aí? Então, eu citei alguns textos bíblicos para eles, fiz com que eles pegassem a Bíblia deles também, como essa que eu tenho e você tem aí, e abrir, e eles mesmos lerem na passagem, aonde o apóstolo Paulo fala, em Efésios 2, Coríntios, Romanos, falando da graça de Deus. Então, eles têm a palavra de Deus, a Bíblia, mas eles trabalham mais como o livro deles. Eles trabalham mais como o livro mórmon, o Outro Testamento de Jesus. Então, para você que não conhece a graça do Senhor Jesus, é fácil de você entrar nesse sistema aqui, o mórmon, né? Esse livro aí. Porque esse livro aí, ele vai trazer bastante coisas históricas, proféticas aqui, que tem na Bíblia também. Então eles mudaram uma boa parte e com isso eles fizeram um sanduíche da Bíblia, preencheram e colocaram aqui. Então muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas são, na verdade, são enganadas por esse livro. Pensam que isso é a Bíblia, né? E não é a Bíblia. Isso é um livro escrito por qualquer um de nós, homens, como os pastores dos sistemas religiosos estão acostumados a fazer. Eles escrevem um livro e aí eles citam versículos bíblicos, eles fazem um monte de coisa lá para iludir a pessoa, dizendo que eles são o autor do livro. Então eles pegam uma passagem bíblica e colocam e ficam vendendo os livros, né, para ganhar dinheiro. Só que, pelo contrário, os mormons aqui, eles dão esse livro para você porque é um sistema. Então eles doam a Bíblia deles para que a pessoa possa ler e possa entrar pelo lado deles. Então espero que você que acompanhou esse vídeo aí, não deixe de assistir a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte, porque tem muito assunto que nós vamos falar ali. Até talvez você que não conhece a palavra de Deus, você vai ver que eu estava mostrando para eles na Bíblia, e eles lendo também, e eu fui bem claro que isso era a palavra de Deus que estava sendo falado, não era um livro escrito por homens só, sem ter uma visão espiritual.
Então, espero que você goste desse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e me acompanhe aí para que haja crescimento espiritual na vida das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, tá bem? Fique na paz do Senhor Jesus e que a graça do Senhor Jesus chegue ao coração de vocês também e vocês sejam libertos desse sistema que aprisiona as pessoas.